Oi pessoal, a proposta desse vídeo é a gente conversar um pouquinho sobre as dimensões do ser. Bom, antes de eu começar a falar sobre as dimensões, esse ser multidimensional, eu preciso atribuir os créditos desse conteúdo à minha amada mestra, minha querida Leda Regis. Ela é minha professora de coach, também às vezes minha terapeuta, minha coach, e enfim, é uma pessoa incrível que eu amo demais. E ontem, num webinário, ela apresentando o trabalho dela, eu estou fazendo o curso de coach sistêmico com ela. E aí ontem ela apresentando o trabalho dela, enfim, ela me deu um insight muito bacana e eu falei, não, hoje de manhã eu levantei, vamos gravar um vídeo sobre compartilhar esse conteúdo, que é um conteúdo que eu acho que, de novo, eu falo assim, não é que eu acho que é legal para as pessoas, não, ele é muito importante para mim. E foi muito louco, porque o exercício que ela fez no final da palestra dela virou uma chave minha, assim, e aí eu falei, Ledinha, como assim? Era uma coisa simples, mas que me deu um saque incrível sobre uma situação, enfim, que eu tô vivendo e como que eu preciso me posicionar. E aí eu vou propor, inclusive no final do vídeo, eu vou propor esse exercício para a gente poder fazer junto, é simples, rápido. Eu também vou falar rápido os conteúdos aqui, esse conteúdo, e a gente pode aprofundar eles. Deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. A gente pode aprofundá-los depois, se vocês tiverem mais dúvida e não sei o que. Tem pro ano que vem a gente tá com uma programação bem bacana de cursos, palestras, exercícios, eventos, que eu acho que são bem interessantes, que me ajudaram muito e a ideia é compartilhar, tá? Bom, então vamos lá. O que a Leda traz, né? Depois eu também vou colocar o endereço do site, vou colocar do site dela, as publicações, as referências de publicação, tá? Tudo vai na descrição desse vídeo, tá bom? Bom, ela traz o seguinte, que nós somos seres, que nós na verdade, assim, como ser humano, nós temos muitas dimensões. A questão é que a gente acaba se olhando sempre em duas... Não, a gente acaba se olhando em partes. Então ela traz o seguinte conceito. Bom, esse ser, por si só, ele também é humano. Ser humano, tá? O ser que nos habita, ele ocupa somente 10% do que efetivamente nós somos. Então ela diz o seguinte, esses 10% do que a gente acaba acessando, essa dimensão desse ser que acessa 10%, ela está muito linkada à mente, muito linkada à razão, muito linkada ela é muito guiada pelo ego, né? E é uma conexão que nos faz... É uma conexão que nos faz conectar. A gente se conecta com partes, certo? Na dimensão do ser, nós somos mais pragmáticos, nós somos mais objetivos. A gente tem uma energia muito de trabalho, de realização. Mas nós não somos só seres, nós também somos seres humanos. E a dimensão do humano, que na verdade é a dimensão maior que habita em nós, é uma dimensão onde a gente acessa a nossa consciência, uma conexão com o todo. É onde a gente faz essa conexão com o todo e nós acessamos, através da nossa consciência, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa consciência de que, como um todo o ambiente está inserido em mim e eu estou inserido nesse ambiente. Eu acesso a minha divindade a partir da minha espiritualidade, que pode, para algumas pessoas, estar relacionada à religião, mas não necessariamente, tá? Ou seja, na verdade, nós somos como seres humanos, que a Leda traz, nós somos multidimensionais, certo? Então ela colocou aqui, eu acabei colocando só ser, na verdade é ser humano multidimensional. Quais são as dimensões então que nos habita, que nós somos? Qual é essa dimensão desse ser?
Bom, nós somos uma parte física, nós somos uma parte mental, nós somos uma parte emocional, nós somos uma parte espiritual e uma parte social, tá certo? Essas dimensões todas estão envolvidas no meu dia a dia, no meu processo de ser quem eu sou, estar onde estou. Dá até música isso, né? Agora só falta você. Que romântico. Para, Cláudia. Desculpa. Para, volta. Vamos focar de novo. Então, e aí você fala assim, tá, e aí? Isso daí evolua, né? Essa dimensionalidade do ser. Cara, pensa o seguinte. Se nós somos seres multidimensionais, como você está se relacionando com todas essas dimensões do seu ser? E aí vem o exercício, vamos lá. Você vai fazer o seguinte, eu já vou preparando enquanto a gente vai falando, tá? Você dá uma pausa no vídeo e pega um papel em branco e um caneta, lápis, qualquer coisa, tá? Dá uma pausa no vídeo, vai lá e pega esse papel e essa caneta, tá bom? Agora voltamos. Você tá com papel e caneta, então o que você vai fazer? Faz um círculo no papel, tá certo? E coloca essas dimensões, que são, o círculo é você é esse círculo. Fiz o círculo, pera, fiz uma colinha aqui, tipo assim, numa parte do papel, você faz um círculo e coloca lá as dimensões, tá certo? Beleza. Só que você vai colocar nesse círculo, que é você, esse ser humano, eu quero que você distribua as dimensões física, mental, emocional, espiritual e social, aonde elas estão perto de você, como elas estão integradas em você, o quão você está conectado com todas essas dimensões que nós falamos aqui. Você está conectado? Não está? Está muito longe? Está muito distante? Enfim. Pensa aí onde é que está e você escreve aonde está. Bom, uma vez que você fez e colocou faz umas bolinhas e escreve, tá? Dimensão espiritual, dimensão emocional, dimensão espiritual, emocional, física, mental e social. Bom, bem, beleza? Escreveu. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai pensar, fecha os olhos, tá? E pensa alguma situação de estresse que você viveu nos últimos dias, no último período. Uma situação de estresse, uma dificuldade, alguma coisa que você teve dificuldade para você poder resolver. Um probleminha que te gerou estresse, que te gerou, assim, que te afetou de alguma forma e que você teve dificuldade para resolver. Pensou? Fechou os olhos, pensou? Coloca do seu lado direito, beleza? Colocou do lado direito, deixa lá, tá? Vamos guardar um pouquinho esse estresse desse lado. E vamos guardar essa folha também. Então agora eu queria que a gente pensasse um pouco no seguinte. No nosso dia a dia, como nós estamos vivendo na quarta dimensão, certo? A quarta dimensão, ela faz com que essa dimensão do humano, que estava muito apagada por causa de uma energia extremamente densa da terceira dimensão, prática, objetiva do fazer, na quarta dimensão, como nós tornamos isso mais fluido, mais poroso, mais que interage mais, nós estamos acessando. Então a nossa mente agora, essa dimensão de 10%, ela está muito ampliada. Só que muitas vezes a gente não tem consciência disso. Nos falta essa consciência. Então, claro, óbvio que a minha dimensão física está aqui muito relacionada aos 10%, tá? Mas essa dimensão física, ela reflete a minha dimensão, por exemplo, emocional. Eu tive vou dar um exemplo meu, adoro dar meus exemplos, porque é prático, né? Eu sei como é. Eu tenho um estresse, eu tenho uma viagem para fazer.
Não precisa nem ser estresse, tá? Eu tenho uma viagem, eu fico tensa para que tudo dê certo, não sei o que. De manhã eu levanto, dá desarranjo intestinal, tu acredita? Dá dor de barriga, piriri. Eu tenho meu físico respondendo às minhas emoções, né? Por exemplo, o meu emocional. Não, vamos falar do meu social, a minha dimensão social. Aqui, ó, eu tenho na minha dimensão de ser, por exemplo, eu vou falar de razão. Razão mesmo. Eu tenho razão. Essa é a minha verdade. Essa não sei o que. Isso, gente, se a gente não amplia a consciência para olhar o contexto, para olhar os campos, a Leda fala muito da interferência dos campos sistêmicos, né? Os campos mórficos aos quais nós estamos inseridos. E se para você essa palavra campo mórfico, campo sistêmico é novo, isso é um conceito das constelações sistêmicas, constelação familiar, que o Bert Helling traz, que o Sheldon Rupert trouxe, eu nunca acerto falar o sobrenome dele, enfim, que ele fala da teoria, por exemplo, do 100º macaco, que isso daí eu tô falando porque todo mundo comenta. Você pode entender um pouco melhor isso, porque aí é a sua mente entendendo para que a sua consciência possa interagir. A sua consciência vai dar para você, a nossa consciência nos dá muitas informações que ampliam esses 10% para que eu possa ser um ser humano integrado com todas as minhas dimensões, certo? Então, bom, vamos ver o seguinte, ó, eu vou fazer um esqueminha para você ter uma noção. Aliás, eu tenho espaço aqui, deixa eu fazer um esqueminha para você ter uma noção do que eu tô falando. Então, por exemplo, vamos fazer uma escala de 10, para não ficar 0, que fica uma coisa meio estranha, de 10 a 100. Vamos dizer que 10 seja a minha dimensão de ser e 100 seja a minha dimensão humana, e aqui eu vou trazer mais espiritual. Não vou trazer espiritual, porque espiritual fica uma coisa mais que às vezes as pessoas ficam meio estranhas. Vamos trazer dimensão humana energética. Tá? E aí eu posso considerar até a dimensão espiritual. Beleza, tá. Qual é o nosso propósito agora? Digamos o seguinte, essa dimensão do ser, ela é completamente alimentada, por exemplo, na terceira dimensão. Tá certo? Beleza. Mas se eu estou transitando pela quarta e quinta dimensão, o que eu tenho que fazer? Quarta e quinta dimensão tá aqui, ó. Quinta dimensão. Tá lá em cima. Pura energia. Puro processo de energia, pura conexão com o meu divino, com o todo. Aqui, digamos que nesse intermediário aqui, eu tenho a quarta dimensão, que é uma dimensão que me conecta com a terceira o tempo todo. Eu tô aqui, lembra? Eu sempre falo isso. Mas eu estou acessando, ampliando a minha consciência, eu estou acessando as minhas emoções, eu estou acessando as emoções desse coletivo, eu estou no campo, recebendo todas essas informações e interagindo com qual dimensão minha? Com a emocional, com a mental, com a física, com a social, com a espiritual, porque eu estou interagindo o tempo inteiro, eu só tenho mais consciência, certo? Eu estou com a minha consciência ampliada. Então, imagina o seguinte, se você começa a se conectar, se você só está conectado aqui com os seus 10%, você fica super limitado, você fica aquele cara que sofre um monte de bomba energética, que está sempre vulnerável fisicamente, pegando doença, que pode desenvolver uma depressão, que está sempre cansado, estressado, se relaciona muito ruim, porque você está alimentando muito uma dimensão só. O ideal é... Bom, e se a gente vai para 100? Fui pra Índia, e aí eu fui pra sei lá pra onde, para o mato, e tô super conectado. Tá, beleza, e aí? Tá, você tá conectado, mas assim, se você já tivesse que transcender, você já tinha morrido, velho. Você já tinha... Se você tá conectado e só fica conectado, tem alguma coisa diferente também, porque não é pra gente estar só no campo da energia. Tu tem um corpo físico, certo?
você tem sua mente, você tem as suas emoções, você tem um social que você está interagindo. Então assim, você é um ser multidimensional. Não dá para você viver só uma energia, só de luz, de energia. Qual que é o objetivo? O objetivo é que a gente possa transitar aqui entre 40 e 60. Então, se eu passo muito de 60, o que é 40 e 60? É um limiar que eu transito na terceira, acesso à quinta, que é essa energia prana, luz, mas eu tô aqui, ó, interagindo. Então eu gero um equilíbrio para minha parte física, mental, emocional, espiritual e social. Essa é a parte de equilíbrio. Então o que a gente quer aqui? A gente quer, sumir minha caneta, eu quero equilíbrio. Ok? Esse é o nosso objetivo. Então eu não posso mais viver só a dimensão de ser. Eu não posso viver só a dimensão humana. Eu tenho que estar com os dois equilibrados. Então, por exemplo, se você começa com uma alimentação, meditando muito, não sei o que, você eleva muito o seu prana, você eleva muito a sua energia, você desconecta daqui, desconectou, ferrou. Você vai também pagar a peia, como a gente fala, certo? Você tem que estar integrado com essas realidades, tá? Isso foi um saque muito bacana que eu tive para poder, porque a Leda me ajudou a pensar, para que eu pudesse olhar para mim, porque, como eu falei, né, eu tenho uma característica que eu sou muito ar intuitiva. Então eu tendo a ficar nesse limiar aqui. Não é bom um limiar muito alto. Não é bom você falar, nossa, Cláudia, então você é uma pessoa super espiritualizada, é tudo de bom. Não, não é. Eu quero realizar as coisas, eu quero concretizar as coisas, eu quero gravar o vídeo, publicar, eu não consigo muitas vezes, certo? Por quê? Porque eu fico sempre no campo das ideias, eu preciso de gente que me ajude a aterrar. Só que, tudo bem, eu preciso de gente que me ajude a aterrar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque a minha dimensão ser aqui, ó, tá aqui, e eu preciso fazer essa parte. Foi para isso que eu vim aqui, certo? E é isso, até eu cumprir minha missão, até eu atingir meu propósito, eu tô aqui junto e eu tenho que fazer realizar, tá? Bom, então vamos lá, pega o seu papel, ó, lembra, a tarefa era, você pegou o papel, olhou para você, que é a sua bolinha, e colocou as dimensões à sua volta, tá certo? Agora, e você também pensou numa situação de estresse, né, que você viveu ultimamente. E aí eu queria pedir para você pegar o seu lado direito, que você guardou a sua situação de estresse, fecha os olhos, pega ele e traz ele para o seu lado esquerdo, certo? E junto do lado direito e do lado esquerdo, você vai fazer um novo desenho, tá? E você vai colocar nesse desenho, como essas dimensões que você fez em cima, como você agora, pensando no que você precisa acessar, você vai reposicionar essas dimensões num outro círculo que é você, faz um outro círculo, coloca essas dimensões, agora que você tem uma noção de como elas estão, olha como ela estava, como ela está, e pensa qual é a dimensão que você mais precisa nesse momento para resolver essa questão. Então eu dei muita tarefa ao mesmo tempo, né? Então vamos retomar? Pega o outro pedaço do papel, faz um círculo novamente você, desenha as bolinhas que são as dimensões no seu campo, então juntando o ser humano, certo? Você se vendo um ser multidimensional. Como estão essas dimensões no seu ser? Aí você vai colocar essas bolinhas. Estão mais longe, estão mais distantes de você. E aí você vai pegar e vai pensar na situação estresse que você trouxe e tinha guardado lá do seu lado direito. Você olha para o seu desenho e veja qual é a dimensão que você precisa mais trabalhar para resolver esse estresse. Ou
Qual é a dimensão que falta energia, que faltava você olhar para você poder consertar essa questão que você trouxe, para você poder se arrumar, para você se organizar. E uma vez que você identifica essa dimensão, o que é que você pode fazer para? Talvez você tenha que pedir ajuda, mas de uma maneira geral, pensa você com você mesmo. O que você pode fazer nesse momento para que você possa, olhando para as suas dimensões, olhando para a dimensionalidade do seu ser, o que é que você pode fazer para que você possa modificar essa situação problema, essa forma pensamento problema. Qual é a dimensão? Faz um xizinho nela. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu identifiquei, quando eu fiz esse exercício ontem, eu falei, caraca, muito 10, muito incrível, porque foi pimba, foi exatamente na dimensão. Por exemplo, eu tinha uma questão, trouxe, quando eu identifiquei a dimensão física, né? E aí eu falei, uai, é isso. Quando eu enxerguei que a minha era a dimensão física, automaticamente eu falei, eu preciso fazer isso. E aí eu escrevi, e tá guardado. Por quê? Porque me deu um super, sabe? Me deu uma virada de chave. Aqui, ó, eu tomei consciência. Quando eu tomo consciência, por que eu tomo consciência nessa proporção? Porque exatamente eu tô aqui, ó, transitando, porque a minha consciência efetivamente está acessando isso, está acessando essas informações a partir do meu coração. Porque aí também você fala assim, ó, a minha mente, razão, coerência, digamos, evidência, verdade. O que é verdade, gente? Vamos lá, sabe assim, o que é verdade? Verdade é o que o nosso coração responde, tá? Então, um vídeo sobre verdade, eu também vou gravar um outro vídeo sobre verdade, até porque esse aqui vai ficar muito grande depois. E a gente vai misturar as coisas, não é para misturar. Agora a gente vai parar por aqui, tá? Você fez o exercício, você olhou, prestou atenção, identificou o ponto. Se você chegou numa conclusão do tipo, eu acho que é difícil, tá? Você não conseguir responder. Pergunta para a verdade do seu coração. Como eu consigo me sair dessa situação? Como eu consigo resolver essa questão se eu integrar essa dimensão minha que está faltando? Se eu usar os recursos dessa dimensão que eu estou sentindo que eu preciso usar para essa situação. Tá bom? Então, gente, ó, vamos parar por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído muito, assim como a Leda contribuiu comigo ontem para esse insight. Gratidão, minha flor, Ledinha. Muito obrigada por esse clique que você deu e tudo isso, esse aprendizado todo, tá bom? Beijos para vocês.